Olá, história da literatura pretensiosa. Hoje sobre um grande livro de fantasia, História Sem Fim, do Michael Ende, que é uma publicação do século XX. E é uma história bem interessante porque ele está dividido em cores, há uma narrativa ligada em terceira pessoa, ligada a um garoto que encontra um livro e na outra cor o livro que esse garoto está lendo, que é a História Sem Fim. Como isso começa? É um garoto de mais ou menos 10, 11 anos de idade que sofre bullying na escola, Europa, e ele está obviamente fugindo de seus perseguidores, alunos malvados que o irritam bastante. E ele acaba indo parar na frente da loja de um alfarrabista. Vejam que coisa interessante, como é o início do livro. É a placa na porta que Balthazar Books encontra, escrita ao contrário porque espelhada no vidro da porta desta loja. O alfarrabista Carl Conrad Corrender. Alfarrábios, você sabe, papéis antigos, livros antigos. E ele entra nessa loja esbaforido, fugindo então dos seus perseguidores, e lá encontra esse senhor lendo um livro. Se encanta em princípio, acha estranho, mas é uma novidade ver tantos livros, e vê esse senhor que se dirige a ele já de modo bem duro, drástico, dizendo que não gosta de crianças, que aquilo não é um lugar de criança, que ele tem que ir embora. Balthazar tenta argumentar com o senhor, porque ele quer ficar mais tempo ali dentro, dizendo que as crianças todas não são iguais, haveria crianças diferentes. Ele vai acabar sendo criticado pelo próprio alfarrabista, porque ele faz muitas perguntas, o menino diz que não vai bem na escola, que não consegue revidar as provocações das crianças. O próprio alfarrabista diz que ele é um derrotado mesmo, um horror no começo. Mas o que acontece de interessante é o livro que esse Carl Corrender está lendo. O menino fica com os olhos, uma parte no livro, outra no rosto do senhor que conversa com ele, até que o telefone toca num outro aposento da loja. Esse senhor se levanta para atender o telefone e o menino então vê o livro que é A História Sem Fim. Tomado de coragem e audácia, foge com o livro e no correr, tentando fugir com aquilo, ele acaba indo parar na escola. Terrível isso, porque ele traz memórias recentes e nem tão recentes assim do terror que está ali. Os professores que são rudes com ele, os colegas que são rudes com ele, a matéria que ele não consegue entender bem. Até que ele tem a ideia de que ele precisa ler o livro, claro, por isso que ele está fugindo com ele. Onde? Num lugar em que ele não vai ser visto, o sótão. Nesse lugar com ratos, papéis antigos também, e ali ele começa a ler A História Sem Fim. E aí o leitor então deste livro tem a ideia do que está acontecendo com o material que Bastian, a criança de 11 anos de idade, tem à mão. Começa assim a história. Um fogo fátuo está numa floresta do reino de fantasia em busca da imperatriz criança para lhe levar uma mensagem. Muito comum no século XIX para trás, talvez até no século XX em alguns lugares do mundo, acontecer uma circunstância assim: corpos enterrados sem a devida cobertura, como há no século XX em diante, cimento, caixões, metal às vezes. Era muito comum que os gases provindos desses corpos enterrados viessem à tona e, em contato com o oxigênio, formavam uma chama brevíssima. Então, o fogo fato era essa chama que era o resultado da emanação dos gases desses corpos em decomposição. Muito bem, esse fogo fato está na floresta de fantasia procurando entregar uma mensagem para a imperatriz criança e encontra 3 elementos. O minúsculo, com um chapéu, e um gigante come-pedras, e um gnomo. Essas figuras têm esses nomes, sendo que o fogo fato se chama então Blub. E todos ali têm a mesma ideia, têm a mesma necessidade, que é encontrar a imperatriz criança para relatar um fato
que está acontecendo ao redor do reino. Partes do reino, lagos, florestas, pedaços de pessoas, pessoas inteiras, estão sumindo, engolidas por um nada. E isso é o conflito inicial, é o início de uma jornada bastante interessante, mas eu quero ouvir primeiro o professor Henrique Subi sobre esta história. Fala, professor. Fantasia é a história sem fim escrita num livro de capa cor de cobre que estava no sótão de um colégio. Agora, ele está na sua mão. E aí, Carneiro, beleza? Cara, tô injuriado com a Martins Fontes, que mudou a cor da capa do livro. Tô vendo que sua edição é um pouco mais nova que a minha, trocaram a capa para azul. E é triste, porque essa frase do livro tá na orelha dessa edição aqui, em capa cor de cobre, que é a descrição do livro chamado A História Sem Fim, que você já mencionou aí, que o garoto Bastian Balthazar Bucks encontra num alfarrábio, ou como hoje em dia a gente chama de sebo, não é? E, de novo, eu tô aqui com vocês para falar de um livro maravilhoso, de uma história de fantasia que deve ser repetida. Ela é cheia de símbolos. O livro é metalinguístico do início ao fim. Metalinguagem é aquela figura, você se lembra, né? Quando a obra fala de si mesma e há uma interação muito grande, de uma maneira que você não sabe, em certos momentos, o que está acontecendo. Se você está dentro da história, dentro do livro, o livro está falando dele mesmo ou da história do menino. Quer dizer, na verdade, você não saberia, se não fosse um dos trabalhos editoriais mais marcantes da história, como você já mencionou, ele ter sido feito em duas cores, para que você identifique, não é? O que você está lendo. Se você está lendo a história do menino, a narrativa, ou a história do livro, a história sem fim, o livro que o menino está lendo. Tá? O que a gente tem aqui que eu gosto de destacar? Primeiro, a quantidade de símbolos, a quantidade de referências que esse livro carrega dentro de si. A começar, de novo, pela capa, que é descrita no livro muitas vezes, tá? E ela tem esse símbolo aqui, que no livro se chama Aurim. São duas serpentes, uma comendo o rabo da outra. E a gente pode, com isso, né, a gente se lembra de Jormungandr, a serpente nórdica, da mitologia nórdica, a grande serpente do mundo dos vikings, que circundava Midgard, que circundava o reino dos homens, né? A terra que se encontrava entre as raízes do mundo e a terra dos deuses, Midgard, e essa serpente protegia as bordas do mundo, comendo o próprio rabo. E vem daí o símbolo do infinito, aquele 8 deitado, né, que a gente atribui ao infinito, é um símbolo nórdico que remete ao mito de Jormungandr, da serpente do mundo, e é manifestamente a inspiração do Aurim, né, duas cobras comendo o próprio rabo, que dá uma ideia de por que esse livro se chama A História Sem Fim. Eu vou chegar lá. Outra simbologia muito bacana que aparece já no começo do livro é uma das personagens principais, a Imperatriz Criança. Esse é o nome da personagem, né? Criança com letra maiúscula, e como você já adiantou, a história inicia porque ela está doente. E ninguém sabe exatamente por que ela está doente. E a gente vai descobrir que ela está doente porque ela representa o reino sem fronteiras de fantasia. Quer dizer, as crianças, né, que movem, que criam o mundo de fantasia. E ela está doente porque o nada, o grande vilão do filme, com letra maiúscula também, o nada está destruindo fantasia e fazendo com que ela desapareça. E aí começa a história, a narrativa, enfim, própria aí, né, um pouco épica, né, um pouco aventureira, de Atreyu, que vai partir pelo mundo rumo ao Oráculo do Sul para desvendar, né, o problema da Imperatriz Criança e poder salvá-la. E com isso salvar fantasia. Ao longo dessa história, Atreyu e Bastian percebem que dialogam um com o outro. E o menino
que está lendo o livro vai se assustando e se empolgando, percebendo que ele influencia na história. Sim, porque ele é uma criança. Então, ele é parte do reino de fantasia. E todas as crianças sonhando, todas as crianças lendo, todas as crianças fantasiando, criando as suas histórias, formam, por isso, o reino sem fronteiras de fantasia. E o nada que está a consumir esse reino é, infelizmente, o fato da gente não ter mais o hábito de cultivar a fantasia. Essa é a grande crítica do livro. Já no começo do século XX, o autor destaca que nós precisamos incentivar a criatividade, que nós precisamos incentivar essa liberdade de pensar e de criar histórias, para que com isso nós possamos ter sempre o reino de fantasia infinito. E é por isso que o livro se chama A História Sem Fim. Enquanto houver crianças de todas as idades lendo e criando histórias de fantasia, se permitindo viver a fantasia, o reino de fantasia permanecerá. Não deixemos então que o nada destrua a fantasia. Um último detalhe bacana, você se tem mais de 30 anos, com certeza assistiu uma das zilhões de vezes que passou na sessão da tarde a adaptação para o cinema do filme, do livro, né? Com o título, o filme de mesmo nome. E o filme, se eu não me engano, é de 1984, mas foi repetidas vezes, reprisado ao longo de mais de uma década e marcou, né, a infância e a pré-adolescência de muita gente, inclusive a minha. E foi uma surpresa mais legal quando eu li o livro e descobri que o filme conta apenas metade da história. Tá? Eu não vou dar outros spoilers além dos que já dei, mas se você gosta do filme, saiba que você conhece apenas metade dessa história sem fim. Tem uma outra metade que seguirá se você pegar o livro para ler, e eu tenho certeza que você vai adorar. É realmente mágico, provoca reflexões muito bacanas na gente de por que isso, de como, né, a gente deve ter essa relação com a liberdade de pensar. E o último detalhe, que o autor, Michael Ende, detestou o filme. Detestou, chamou de que é uma droga, disse que foi uma manifestação absolutamente capitalista, que não pegou o espírito de sua obra, que a transformou em algo quase cartunesco, mas enfim, desceu o rosário, não gostou, e enfim, mas parafraseando o autor, essa é uma outra história que merece ser contada em outra ocasião. Valeu, Carneiro, grande abraço. Numa tentativa de salvar a capa da editora Martins Fontes, vale notar que na mão do professor existe uma referência à cor de cobre, bem no centro do livro, todo ele quase azul, onde uma cobra morde o rabo da outra. Mas bem que podia ser inteiro cor de cobre, né? Muito bem, professor. Essa história sem fim é uma necessidade importante, principalmente nas séries finais do Fundamental 2. Até o 7º ano é possível, o 8º ano, 9º, ou mesmo primeira série do ensino médio. Porque o debate a respeito da criatividade, da habilidade que muita gente tem para lidar com crianças e fazê-las livres para que possam revelar os seus sonhos, as fantasias, as brincadeiras. Muito comum é a visão que se tem das crianças quando elas brincam, quando elas estão agitadas. Em português é bem terrível dizer que as crianças estão fazendo arte, como sinônimo de algo terrível. Vai vendo. Ou que elas pintaram 7. Piorou. Ou palhaçada. Vejam, são frases preconceituosas das relações entre adultos e crianças. E isso é bem difícil de tirar. Um livro como esse, História Sem Fim, apesar de não ser brasileiro, traz à tona essa necessidade da fantasia, da liberdade de pensamento, usar o cérebro por prazer, divulgar narrativas, é próprio do ser humano desde as cavernas, registrar suas memórias, registrar narrativas. E não é diferente com a história de
Michael Ende e seu personagem Atreyu. História sem fim. Boa leitura.